vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em liberdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se a vigilância faz parte da salva, por exemplo, uma coisa meio difícil a gente entender o jejum, né? Não vamos sem espiritualizar o jejum, vai. O jejum, para que serve o jejum? O jejum é para mim mover a mão de Deus, mas não preciso, porque Deus já faz. Então, se for esse lado, não precisa. Se você vai jejum para mover a mão de Deus, então o poder não está na mão de Deus, está no seu jejum. Justamente. Mas, por outro lado, a gente vê Jesus falando, né, que os discípulos deles jejuariam depois que ele subisse. Então, por que a gente tem que jejuar? A gente entra, para quem é salvo, ele quer estar sendo, a gente viu muito isso daí, né? É jogador falando em crente, vamos dar o melhor, né? Sim. O jogador, a gente tá aqui, deu o melhor, o cara não jogou nada, deu o melhor. E o crente também é isso, vou dar o melhor para Cristo e assim, ele foi na igreja para ele tá bom. Então, pra gente dar o melhor para Deus, é uma das formas qualquer, jejuando, é orando, é tendo essa relação com Deus, né? O jejum, ele não é para mover a mão de Deus, é para nos mover em direção à mão de Deus. O jejum não faz com que a mão de Deus venha sobre nós, mas faz com que a mão de Deus está estendida. O jejum não vai fazer com que a mão dele se estenda mais sobre mim, vai fazer com que eu vá para debaixo da mão dele. Então é sobre eu me aproximar. O jejum é sobre a saudade. O senhor pode ver que a maior parte das vezes quando nós fazemos jejum é quando nós nos sentimos longe de Deus, nós falamos assim, não, eu preciso fazer essa religação, voltar ali a estar perto. Ou quando, né, acaba que às vezes a gente tem, sei lá, algum trabalho, alguma coisa muito, né, e a gente acaba fazendo, né, mas eu geralmente acaba que quando eu faço esses jejuns assim, não é para acontecer alguma coisa, mas é que realmente para que eu esteja mais sensível à voz de Deus, exatamente, que eu esteja mais próxima do Senhor, que eu esteja mais atenta, que nem quando eu estou em jejum, em oração, eu falo, Senhor, que a voz do mundo possa ser silenciada, eu escute a sua, porque é aquilo, né, a gente espiritualizando realmente, quando a gente está no jejum, parece que tudo de ruim acontece, tudo de ruim acontece, a gente, olha, então é aquilo, Senhor, que a voz do mundo seja silenciada e eu possa escutar a sua, né? Então, assim, quando eu estou de jejum e oração, é realmente porque eu estou com saudade, porque eu quero realmente mais a presença de Deus, né? É por obediência também, muitas vezes eu não tenho nenhum motivo. Eu faço, Senhor, eu estou fazendo, não porque eu estou sendo obrigada, mas porque eu quero mais de Ti e porque eu estou sendo obediente, porque como é que um cristão vai ficar, sabe, como que um crente vai ficar anos sem jejuar? Sei lá, não entra na minha cabeça assim. A esposa, ela quer estar sempre perto do marido. O senhor tem o benefício de estar sempre perto da pastora Sandra. Mas para nós, como noivas de Cristo, a forma de nós nos chegarmos a Deus é tendo esse contato. E quem é salvo quer estar cada vez mais perto. A gente quer, entre aspas, antecipar eu quero estar passo a passo com o Senhor, então eu quero estar perto. E a salvação traz esse desejo também de, pai, eu quero estar aqui, eu quero estar pertinho, eu quero te sentir. Você vê, se o cara tá engordando um pouquinho, a mulher, o cara, você vai fazer, aí vem aquele jejum intermitente, né, que a pessoa faz. Jejum intermitente, quando você para de jogar muita porcaria pra dentro, aí o corpo começa a fazer aquela faxina. Então, assim, a gente entende também que quando a gente tá na presença do Senhor, quando a gente começa a jejuar, começa a ter uma faxina na vida da gente também, sim, né? Pro lado espiritual, a gente começa a deixar de ter, por exemplo, tem coisa que não agrada a Deus e o jejum realmente faz com que você comece a arrumar isso, equilibrar, e a gente começa a se libertar disso. Então faz isso por quê? Por amor a Deus. A gente quer melhorar para Deus. Então isso aí faz quem? Quem é salvo. Não é que eu vou fazer jejum para ser salvo. É tipo a oração. Eu vou orar para que Deus possa estar fazendo as coisas para mim. Porque Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia fala antes mesmo da gente, né? A gente falar alguma coisa, Ele sabe tudo. Então, mas a gente assim, Ele é Pai.
Ele é pai, nós somos filhos. Então como que o pai e o filho não têm um relacionamento? Existem muitos que não têm, mas você sabe que não tá legal a relação É porque familiar. né? tá machucada essa relação. Isso. Agora, quem tem a relação familiar legal, conversa. Então, como eu vou fazer? Eu vou conversar com meu pai. É que muitas vezes a gente, né, quer falar assim, eu quero falar com você, com a Thaís, mas e deixa aquele que pode resolver, a gente não fala. Então, a gente não acaba não orando. Então, assim, hoje em dia, o evangelho de hoje está parecendo com muitas manias. E tá, sabe, tirando as coisas. As pessoas estão estudando mais, mas por elas estudar muito, ela acaba tendo o quê? Acaba deixando de fazer aquilo que a gente entende que agrada o Senhor, que são coisas simples. Né? Coisas simples que você faz, tudo por quê? Por amor. Ela estuda tanta teoria do que é ser um cristão e a prática acaba não acontecendo, não funcionando. Então aqui a gente está com esse bate-papo, conversando, falando sobre isso, sobre salvação, né, para que a gente possa entender um pouco mais. A gente deu uma complicada aqui na conversa, mas é isso, irmão, não adianta a gente querer se enganar, porque tem muitos de nós que estamos se enganando de ser salvo. O projeto que a gente tem é Cristo é o caminho, então a gente sabe que tudo é Cristo. Então a salvação nossa, ela é condicionada a Cristo. Porém, quando a gente vê, Efésios 1 fala sobre por Deus eleger, né, pessoas. Antes mesmo da fundação, já estava eleito muitas pessoas. Então, assim, essas pessoas eleitas são pessoas eleitas que têm esse combo, né? Tem esse combo que vocês estão falando, né? Já são pessoas que amam a Deus, que amam as pessoas, né? Que o salvo, ele ama a Deus acima de todas as coisas. Sim. E ele ama o próximo com a si mesmo. Por isso que a Thaís estava falando que a gente tem que estar perdoando, tem que ser, né? A gente até às vezes tem que perdoar a gente mesmo, né? Porque a gente fala algumas coisas, então a gente precisa de ser liberto de algumas coisas. Tem alguma coisa aí, Paulo? Tá, beleza. Tem alguma coisa para passar para nós aí da palavra? Para deixar o pessoal mais... Fala assim, a gente tá falando e não tem Bíblia aí, vamos... Eu vou puxar um aqui, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Nós entendemos que a nossa salvação, ela é condicionado ao que Cristo fez na cruz, certo? A morte dele na cruz para nos salvar, a graça. Nós sabemos que nos foi deixado por Deus, nos foi deixado por Cristo uma hierarquia, certo, onde nós servimos e nós estamos sempre debaixo de uma entre aspas, de uma cobertura de um líder. Vamos colocar aqui, o senhor é nosso pastor há anos já. Pode chegar um momento, vamos lá, no dia do juízo, Deus vai estar lá, vai estar os anjos com o projetor, vai puxar o telão, Deus começar a falar, a desenrolar o pergaminho, ó, aí aconteceu isso. Você não está sendo salvo. Ah, mas eu não estou sendo salvo porque o pastor Marcos, ele não me ensinou. O senhor pode levar essa culpa, essa carga? Eu não ensinei, você foi salvo. Você perdeu a sua salvação porque eu não te ensinei. E eu te culpar. Situação hipotética. É isso? Qual é a pergunta? Você vai fazer o repetido da pergunta? Não, é porque eu entendi o contexto, mas eu preciso entender a minha condenação. A minha condenação pode ser condicionado a alguém não ter ou a alguém não ter falado algo pra mim? Claro que não. Na onde que você tem intimidade, relacionamento secreto com Deus e você não é salvo porque o pastor... Não tem nada a ver, porque então você estava sendo um crente ali muito, sei lá, perdido, né? Se a gente vai em Romanos diz que até aqueles que lugares que não é evangelizado, lá, se você não for salvo, você não pode ter desculpa, porque a própria natureza prega o evangelho. É aquilo. Eu posso ser condenado, por exemplo, porque o Paulo não falou Jesus te ama pra mim? Não. Ou porque o Paulo não orou por mim? E onde que a gente vê isso? A gente vê isso em Atos. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, né? Aí aqui a gente abre um parênteses, além do de Cristo, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Então, a gente volta na condição. A única condição para sermos salvos é Cristo. O único nome que nos traz salvação é o nome de Cristo. Né? A gente fala assim, mas ninguém me falou que Jesus me amava, mas você teve a demonstração do amor de Cristo na sua vida. Você pode estar no meio do mato, você teve. Porque a misericórdia do Senhor, aquele negócio o sol nasce para os ímpios e para os justos, você foi agraciado por Deus. Você foi agraciado por Deus. Deus morreu por todos. Então, quando a palavra fala a gente reconhecer Cristo, não é só reconhecer que Ele morreu na cruz. Não é só isso. Então, aumentou o combo. Aumentou o pacote. Então, a gente tem que reconhecer... Porque assim, a pessoa, quando a graça alcançou ela consegue ver Deus fazendo as coisas. Sim. E agora, quando você não tem essa graça, aí a pessoa está no quê? Ela está no estado, a Bíblia diz que ela está no estado de morte, né? Morte nos pecados. Aí se você está morto nos pecados, então o morto vai ver o quê? Vai reconhecer o quê? Então é isso. Então, para a gente entender, quando a gente nasce indo para o inferno. De maricuia. Aí Deus entra no meio, intercede por isso, nos agracia e a gente... É como falar, 1 Coríntios 15, fala que Deus é o Espírito vivificador, Cristo é o Espírito vivificador e Ele vai nos dar essa vida. Porque aí Ele dando essa vida para nós, aí a gente começa... Agora sim, você olha naquela lâmpada e fala, nossa, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Né? É que nem Efésios 1, que foi aquela que o senhor falou por cima. Em Efésios 1:5 diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, Cristo é o caminho, não tem jeito. Tudo é Cristo. Então, a gente até, irmãos, vamos dar vamos deixar aqui, antes que a Thaís fale a parte da Bíblia, vamos dar um toque assim, A gente começa a querer dividir as coisas de Deus com outras coisas. A palavra de Deus, ela é bem clara que a gente tem que adorar o Criador, agora a criatura não. Aquele que foi criado, ela não pode ser adorado. E como que a gente adora aquilo que foi criado? É quando a gente começa a reconhecer que aquilo que foi criado nos dá a condição de ser salvo. Quando o Rodrigo pergunta assim, o pastor não pregou isso na igreja, então a pessoa chega lá, Deus, o pastor não me ensinou. Então, não, o pastor é uma criatura. Então, quem salva a gente é o Criador, Cristo Jesus. Tem coisa aí, Paulo, para nós? Tem. Olha aí. Pastora Milza. Oi. O líder... Tia, benção, tia. Tia, pastora Milza. O líder espiritual, ele pode induzir os fiéis a andar no caminho errado. Sim. Isso sim. Mas é pergunta ou ela está confirmando? Ela fez uma afirmação, não colocou interrogação, mas entra como pergunta, vai. O líder espiritual pode induzir a pessoa a andar no caminho errado, ou seja, aquela pessoa pode ir para o inferno por causa do líder? Não, a pessoa induzir, a gente tem visto aí na mídia, é muito claro, né, que tem muitos líderes induzindo pessoas. Aliás, sem citar na época misericórdia, sem falar não. Mas você vê, na época de Paulo, não o nosso Paulo aqui, o Paulo lá, né? Na época de Paulo, você vê que ele já debatia ele chamava com os falsos mestres daquela época. Porque eles estavam fazendo o quê? Eles estavam induzindo as pessoas ao erro. Jesus, em Mateus 24, ele detona os fariseus, porque ele fala assim, vocês não são salvos e não querem deixar os outros serem salvos. Então, isso que a pastora Milza está afirmando é uma grande realidade. É por isso que a gente não pode, sim, como dizer... É que é meio complicado falar isso, a gente não acreditar em homem, não é isso. É que assim, a gente sabe, a gente tem nossos orientadores. Sim. Só que a gente tem que saber que os nossos orientadores também são falhos. Por melhor que eles sejam, também são falhos. Porque a nossa salvação está na mão de Cristo. É como uma criança que ela está na escola. O professor está ali falando. Se o professor chega em você e fala assim, mas 1 mais 1 é igual a 3. Não, mas aqui, professor, no livro, está escrito que 1 mais 1 é 2. Por mais que esses líderes espirituais possam induzir os fiéis ao caminho de perdição, os fiéis precisam ter ciência que o caminho para a salvação, por assim dizer, que o caminho no qual
O manual de instruções que ele deve seguir, onde ele vai colocar à prova aquilo que o líder espiritual dele fala, é a Bíblia. Porque se o que o líder fala não está pautado na Escritura, não está pautado na Bíblia, no que é a palavra do Senhor, então está errado. Então, aquilo, o líder pode induzir o fiel ao erro? Pode. Porém, o fiel pode, entre aspas, se induzir ao acerto, procurando na fonte certa. Vai mais. A Bíblia fala que o diabo é um tentador. Mas fala que ele é vil, tentador. Por quê? Porque o papel dele é me tentar. Sim. O papel dos falsos líderes é me induzir para o lado errado. Só que agora eu a faço se eu querer. Então, quando eu chegar diante do Pai, não tem como eu falar assim, olha, o Senhor me deu um líder lá, e aquele líder me ensinou errado, por isso que eu tô aqui. Aí vai ser que nem Adão e Eva e a serpente, né? A mulher que o Senhor me deu fez isso. Não, foi a serpente, entendeu? Então não adianta jogar. É aquilo, o relógio quebrado, um relógio parado, 2 vezes por dia ele bate no horário certo. Por pior que o seu líder espiritual seja, por mais cagada que ele esteja te ensinando, uma coisa ele deve ter te mostrado, que é uma coisa chamada Bíblia. E ali vai estar a sua vida, onde a sua vida vai estar pautada. Então, independente do que aconteça, a sua vida se pauta pela Bíblia. Paulo, palavra, né? É assim, a Bíblia fala assim que nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Não meditar na palavra do nosso líder. Aí a palavra também fala assim, maldito do homem que confia no homem. Às vezes está falando de si mesmo. Então, se eu não posso confiar em mim mesmo como homem, porque eu vou confiar minha salvação em outra pessoa? Sendo que a minha salvação ela é individual e ela depende somente de Cristo, porque Cristo é o caminho. Os bom gancho. Os bereanos, você vê que eles são elogiados por Paulo, tudo porque eles ouviam Paulo falando, mas eles não abraçavam de primeira, sabe? Então, assim, que o senhor sempre incentivou na gente. O senhor fala, estou pregando, tanto o senhor quanto o pastor Silas, a gente já ouviu diversas vezes falando, eu estou aqui e estou ensinando. Se você tem dúvida se é isso mesmo, Bíblia. isso. Vai para a Bíblia que você vai saber. Eu posso estar falando a maior abobrinha do mundo aqui, mas o que está escrito aqui é o válido. A palavra, existem várias traduções. Aqui na mesa nós temos 3 traduções diferentes, se eu não me engano. 3, aqui. Fora outras inúmeras traduções em que traz a mesma mensagem com palavras diferentes. Muda a mensagem? Não, muda a letra. Mas a conclusão dela é inevitável, é a mesma. E eu vejo assim também, tem lugares, né, que pra gente aqui tá fácil, né? A gente tem um monte de bíblias, a gente tem dicionários, tem um monte de coisa, enciclopédias, a gente tem YouTube, tem um monte de coisa que dá pra gente ir atrás, né, e ter informação. Mas você vai nos lugares aí, por exemplo, que o pessoal não pode ter esse acesso, e mesmo assim eles são salvos. Por quê? Porque quando a gente fala que nós somos condicionados a Cristo, o Espírito de Deus, ele está levando as pessoas. Então o problema é que assim, quando eu fico acomodado, certo? Vocês me ensinaram alguma coisa. O Thaís Rodrigues me ensinou, beleza, descanso. Não é assim. A gente sabe que o que a gente está fazendo, vocês acabaram de falar assim que vocês não vão pagar para ver, né? Que nem situações a gente não quer pagar para ver. Olha, se situação aqui na Terra a gente não quer pagar para ver, que é uma coisa que a gente pode correr atrás depois. Que dirá o eterno. É eterno, então, o negócio é eterno. Então, se alguém tá falando para mim que, assim, por exemplo, a pessoa falou, você tem que fazer caridade para você ser salvo. Então, eu vou publicar isso na Bíblia. Sabe o que é isso mesmo? Que tipo de... Sabe, se perguntar. Só que o que a gente tem feito? A gente indo nos cultos, vai lá, vem aquela pregação, pregação maravilhosa. Às vezes a pessoa fala isso, passa no outro dia você fala assim, a pregação maravilhosa, mas quem pregou lá? A pessoa fala, foi tremendo. É que eu não consigo falar, né? E fica por isso. Não, nós precisamos se dedicar, porque o que a gente está falando é algo que é para a nossa eternidade. Eu vi um pastor pregando, e foi na internet, né? E aí ele fez uma brincadeirinha lá. Ele pegou e falou assim, bem sério e tal: irmãos, por favor, abram a Bíblia de vocês em Salmo 151, tananã. Aí o pessoal... Aí ele... É sobre isso que vamos pregar. A Vulgata, acho que tem tipo... Como assim, sabe? Então, a gente trazendo, né, para líderes, influenciam, sim, mas às vezes a gente não tá na Bíblia. A gente, se perguntar onde que tá, tipo,
versículos básicos, assim, né, que a gente aprende, às vezes pessoas que todo mundo sabe, às vezes onde que tá, sabe? Então, às vezes a gente não tá lendo, a gente não tá buscando, e a gente fica simplesmente, não, o que ele tá falando é isso. Confio, né? Como verdade absoluta. Mas porque a pessoa nem lê, ela pega no domingo, tá, Efésios 3, ok, tchau Bíblia, e domingo que vem eu te abro de novo. Então, o que ele tá falando ali é isso, e claro que você vai ser influenciado. Você não tá lendo, você tá procurando, não tá pesquisando, você tá aquilo, tipo, o que o pastor, o que o líder ali falou, é isso, e tá tudo certo. Aproveitando o devocional que você falou, né? O Rodrigo acabou falando sobre devocional, a gente tem um projeto da gente, porque assim, irmãos, esse projeto aqui, Cristo é o Caminho, a gente tá buscando em Deus várias coisas que a gente pode fazer. A gente tá lutando para que Deus possa dar para nós situações para a gente fazer serviços sociais, tal, um monte de coisa. E uma das coisas que a gente vai fazer é o devocional de segunda a sexta, às 8 horas, né? A gente vai estar cada dia da semana vai ter uma pessoa vai estar nós 3 aqui, tem mais o Paulo, que está filmando, e o pastor Jaime. Então nós vamos estar fazendo cada um dia da semana. Então toda segunda-feira, um exemplo, né? O Rodrigo traz uma mensagem. Vai ser uma mensagenzinha bem curta, que a gente vai estar fazendo aí, pra gente meditar, né? Então, 8 horas da manhã ela já vai estar no Insta, né? E a gente vai ficar, como se diz assim, passar o dia com aquela palavra, né? Isso, com aquela palavra que Deus deu para um de nós aqui. Isso daí a gente também vai tentar fazer mais outras coisas aí, depois a gente vai anunciando conforme a gente for falando. Show. Agora, a Thaís tem um trecho poderoso para falar aqui sobre. Glória! A quentinha do céu. Então vamos encerrar aqui com um versículo de Efésios 2:8 que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que não se glorie, porque somos criação de Deus, né? Então é tudo que a gente já falou, através de Jesus, não é algo nosso, não foi a gente que fez, foi Jesus que naquela cruz morreu por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Porém, no nosso combo do dia a dia, né? No pacote, a gente vai trabalhando, vai fazendo o que precisa e não fazendo, né, algumas outras coisas, como os nãos dos mandamentos, não matarás, não roubarás, e no nosso combo nós somos salvos. Quer dizer, o combo já faz parte, né? Tá em nós. No nosso combo nós não somos condenados. É verdade. A gente precisa estar analisando isso, irmãos. A gente precisa orar, buscar em Deus, né? Mais motivo pra gente estar orando, né? Às vezes a Bíblia fala que o Espírito tá pronto, né? Uma carne é fraca, né? Então a gente vê que a gente fica tendencioso ao pecado. Isso daí, o ser humano, ele já tá... A tendência dele é o pecado. Tipo, eu tenho minha filha, vai fazer 2 anos, ela é um bebezinho, mas se a gente soltar ela num quarto lá sem nada, desde quando ela nasceu, se eu pegasse e deixar ela num quarto, desse só alimentação para ela, ela ia ficar sem ver ninguém, sem a gente falar nada com ela, não ensinar nada para ela, assim mesmo a tendência dela é ir pro mal, porque é isso que o homem tem. O problema é que nós, como igreja hoje, as pregações aí que a gente tem ouvido hoje, que nós somos bons. E Jesus fala que bom somente Deus, só Deus. Esse é o centro do coração de Jesus. E a gente tem visto tantas pregações Coach. Coaches motivacionais. Isso, que vem só motivando a gente. Nossa, sabe aquela coisa? Eu tô triste, eu preciso ouvir aquela palavra. Aí a pessoa fala, não, Deus te ama, e aí tá tudo certo. Às vezes a tristeza que a gente tá tendo é justamente porque o Espírito de Deus quer trabalhar na vida da gente. Certo? Porque o pai, em Hebreus fala que o pai, ele castiga o filho que ele ama. Esse dia eu tive que dar uma chinelada na Yasmin. Misericórdia, o coração dói, mas foi necessário. E agora, hoje em dia, quando eu pego o chinelo na mão, ela já, não pai, quer dizer, ela aprendeu alguma coisa. Foi difícil para mim, assim também, para Deus me castigar, algum de nós, não é fácil, mas ele faz por amor, simplesmente por amor. Então, muitas vezes nós estamos passando por dificuldade até para que Deus possa nos, tratar da vida da gente. Aí vem alguém com essas pregações aí, que eu sou isso, aquilo, e a gente
a gente vai atrás disso. Eu vou atrás de cura, eu vou atrás, sabe, de prosperidade, eu vou atrás de, sabe, de namoro, eu vou atrás de um monte de coisa que diz respeito a mim. Agora, como eles falaram aqui, o Evangelho, ele nos ensina a não ser servido, mas a servir, certo? A servir. Então, se ele me ensina a servir, então eu tenho que servir a Deus e as pessoas. Então a gente precisa pensar mais isso aí. Eu tô bem, sabe o que é? Eu fui pra igreja, eu não tinha nada, mas eu tenho lá o carrão que eu tenho, Deus me deu. Tudo bem, Deus pode ter te dado. Mas isso não tá dizendo se você é salvo ou não. E o que nós estamos tratando aqui é sobre salvação. Fala, Paulo. Edjane Rodrigues. Ô, minha irmã abençoada. Manda um abraço pra ela aí. Beijão pra você, querida. Muito bom. Já não, benção. Valdinei, Manuel, ele fala assim: este trabalho é top, Deus abençoe. Amém. E a nossa pastora Mil Amaral, a nossa pastora Milza, fala: as pessoas acabam se acomodando e muitas vezes esquecem qual é o alvo do cristão. Exatamente. Muito bom. Exatamente. A consequência da salvação. Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. Sua E às vezes justiça. Sua justiça, né? Que é isso que as pessoas são muito fulas, né? Esquece, A gente tava mexendo com algumas coisas aqui e a Thaís estava trabalhando, eu estava aqui, tava arrumando algumas coisas aqui em casa e eu pensando, eu tava com esse versículo na cabeça, porque as pessoas falam assim: agora eu sou salvo, Deus me ama e agora só o que me resta agora é a eternidade no céu. Aí a pessoa, só que você esquece que assim, Deus, ele é amor, só que ele é justiça, ele é justo. Nosso irmão Wesley. Glória! Saudade, meus amigos. Um beijo no coração de vocês. Beijão, eu tô morrendo de saudade de você também, irmão. Beijão pra você, Wesley. Você é uma benção. Top. Mais algum comentário? Por enquanto é só. Eu tava vendo João 6, e você vê, quem que Jesus mais, vamos dizer assim, no pop, né, dava mais número do que dos religiosos, né? Mas só que eu tava vendo interessante que assim, ele tava com a multidão, ele foi lá e ele multiplicou os pães, tal, os peixes, e ele dá uma escapada pelo pessoal e depois ele vai para Cafarnaum. Depois de chegar lá em Cafarnaum, o pessoal foram atrás dele. Aí o pessoal: como que o senhor veio pra cá? Aquela coisa, aquela euforia, sabe assim, achamos o senhor, graças a Deus, que bom. Aí ele fala assim: vocês estão vindo atrás de mim somente porque vocês comeram. A agonia deles era fome. Aí eles ficaram assim, Jesus falou assim pra eles: olha, procura não a comida que pode estragar, mas procura a comida que é aquela espiritual. Aí ele fala: eu sou o pão da vida. Ele fala assim: olha, o Pai, ele me deu alguns, e aqueles que ele me deu, ele fala para mim não perder esses daí. Só que muitos de vocês olham para mim e vocês não me reconhecem. Eu tô falando com as minhas palavras. Sim. Tô falando com as minhas palavras. Aí ele fala: só que vocês olham para mim e vocês não me reconhecem. E o Pai quer que vocês me reconheçam. Então, assim, esse tratamento de Jesus com essas pessoas, para a gente entender aqui, eu reconheço Jesus como meu Senhor quando eu começo a fazer o que Ele me ordena. Sim. Ele fala assim: aquele que obedece os meus mandamentos são meus amigos, né? São meus amigos. Então, assim, se os mandamentos de Cristo, ele fala assim, Jesus, nesse trecho ele fala assim: ó, eu vim dos céus não para fazer o que eu quero, mas fazer a vontade daquele que me enviou, que é o Pai. E a vontade do Pai que eu quero. Você acha que o Pai tirou Jesus lá do trono, fez ele virar homem, certo? A troco de nada? Só para ele vir aqui e ser o cara? Não, ele veio aqui porque ele ama as pessoas, ele quer salvar a todos nós. Ele quer nos salvar. Então, aquele que olha para Jesus e reconhece Jesus, hoje está uma guerra de teologia, né? Tem uma guerra de teologia. Hoje é isso, é aquilo. Hoje a gente não fala mais eu sou cristão, fala eu sou, né? Calvinista, eu sou calvinista, sou arminiano, eu sou pré-tribulacionista, eu sou isso, tudo. Eu sou um monte de coisa. É o eu sou da... O negócio mudou, né? Deus que é o sou. Eu famoso daqui pra frente, só pra trás. Até eu tava falando esse dia com a pastora Sandra, minha esposa, eu tava falando assim: quando você dá esse título é interessante porque ele te resume um monte de coisa. Quando você fala assim: eu sou pré-tribulacionista, você já entendeu tudo, a gente não precisa ficar falando mais, né? Não precisa explicar. Mas, porém, a gente não precisa ficar se titulando, né? A gente nós somos cristãos.
cristãos. E se nós somos cristãos, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos representando Cristo. A Thaís bem falou isso aí, ó, nós estamos aqui para ser Cristo das pessoas, certo? Então, aquele que é Cristo das pessoas, eu preciso entender mais o que Cristo veio fazer. Cristo desceu do céu para fazer a vontade do Pai. E qual que era a vontade do Pai? Lá em Isaías 53, diz que Deus ia matar ele um dia, o próprio Pai, para que a gente pudesse ser salvo, entendeu? Então, se o próprio Cristo veio aqui para ser salvo, para salvar as pessoas, então nós estamos aqui para fazer o quê? Nós não estamos aqui só para ter casa melhor, não é só para ter filhos melhores, não, a gente está aqui para ajudar na salvação das pessoas. Por isso a gente tem esse canal aqui que a gente fala, Cristo é o caminho, que tudo se resume em Cristo. Manda aí, Paulo. Vamos lá. Antônio Ribeiro falou, boa noite, a alegria voltou. Oh, glória! Aleluia! Agora eu quero que vocês mandem um abraço e um beijo. Um abraço para Viviane, que está nos ajudando. Beijão, Viviane. Vivi. Agora esse beijo vai ser difícil para você, pastor. Que é para a pastora Sandra. Chega em casa e conversa, mulher. Em casa a gente conversa, deixa quieto. Não, valeu mesmo. Isso é bom. Certo? É isso. Por que a gente está de tempo? Só para eu instigar uma perguntinha. 4. 4? O batismo salva? Batismo? É. 4 minutos, só se vira. Não, isso é simples. É simples, porque assim, desde tudo que nós falamos aqui, nada está condicionado à nossa salvação a não ser Cristo. Eu sou batizado não para ser salvo. Eu batizo porque eu sou salvo. Sou salvo. É uma consequência. Então é dentro de tudo que nós falamos aqui, tudo que a gente faz. Entendeu como? É o como, eu tô dizendo. Isso que é bom ficar com os jovens, né? Ele com os jovens é tudo diferente. Porque realmente assim, né? Tem pessoa que desespera. A gente precisa levar as pessoas ao batismo. Com certeza. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Só que é aquilo. A condição é aquele que crer em mim. Isso. Aquele que me aceitar. Até porque quando continua, ele fala assim, agora aquele que não crer, ele não fala mais de batismo. Fala, quem não crer será condenado. Você pode ser batizado fino, e o Jordão com a mesma água que bate. Mesma água que batizou Jesus, e Jesus pode ressuscitar João Batista para te batizar. Se você não crê realmente, você é condenado. E o negócio do crer, acho que até a gente podia até fazer uma live sobre crer, né? Porque eu já estou falando sobre salvação. Porque o crer, tem muita gente assim, olha, eu acredito que Jesus morreu na cruz, então ele acha que isso aí é o suficiente, não é? Então a gente podia até fazer um próximo aí com esse tema, crer. Mas crer para ser salvo, né? Crer. Tem mais aí, Paulo? Eu quero dar um abração e um beijão e falar que eu tô com muita saudade do Ronaldo. Fala sério? Fala sério, Ronaldo. Beijão pra você, pra Ju, pra Sarinha. Ele mandou um abraço e um beijo pra você outro dia, esqueci de falar, que eu tô falando não. Olha aí, ó. Ainda bem que a gente perdoa, né, Ronaldo? Temos que perdoar, vou perdoar o Paulo. Beijão pra vocês todos, queridos. É consequência da salvação também. É o combo. É o pacote. Tem mais coisa pra falar? Não, era basicamente isso, essa última pergunta pra dar essa bagunçada, né? Porque eu acho que o maior exemplo do crer, você já fala assim, eu creio que Jesus morreu na cruz, e isso pra mim basta. O maior exemplo do crer e ser salvo é exatamente o que aconteceu na cruz. Não, eu pensei que você ia falar quem crê mais do que todo mundo que Jesus morreu na cruz? O diabo. Também. Né? E ele não tá salvo. Mais que todo mundo. Mais que todo mundo, e ele não tá salvo. Pelo contrário, a condenação dele é garantida e eterna. Mas a gente vê o ladrão na cruz, ele não foi batizado, ele não tomou ceia, ele não foi abraçado por uma congregação, ele não serviu em uma congregação, ele morreu ali e ele foi salvo. Eu ainda brinco com a Thaís, ele ainda furou a fila. É claro que, irmãos, deixa o Paulo falar um negócio que eu falo. Elivane fala assim, Pernambuco ligado em vocês. A mulher do Diego. Não é? Estamos chegando em Pernambuco, hein? Beijão pra você, minha irmã. Deus te abençoe. Matando a saudade. Quando eu vim aqui pra São Paulo, avisa pra gente se ver. Olha, que eu tava falando, a gente não tá, é claro, aqui, irmãos, porque assim, às vezes vai entender assim, batismo salva? Não, então não vou batizar. Não é isso que nós estamos ensinando aqui ou pregando.
A gente sabe que se Jesus falou que tem que crer e ser batizado, então acabou, acabou. Por mais que eu não entenda, mas se Jesus falou que tem que ser, é uma ordenança, não é uma condição para a salvação, porém é uma ordem. É isso, então pronto. Agora, assim, claro que a gente também não pode desesperar com situações que a gente sabe que não tem condição, né? Então esse é o exemplo que que aqui está deixando para nós o Rodrigo, tá bom? Então a nossa salvação, a condição é só Jesus e pronto, é isso daí, tá bom? Crê em Jesus e será salvos. Tem tempo limite? Uma hora. Deu tempo limite. Então vamos orar aqui, que tá gravando aqui. Tá gravando. Vamos orar aqui e a gente terminar aqui com nossos irmãos do YouTube. Vamos dar honra para nossa sacerdotisa aqui. Senhor, Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo momento, Deus, que Tu nos permitiu de estarmos aqui juntos, unidos, Senhor, em comunhão, trazendo, Senhor, esse estudo, esse bate-papo, Senhor, aqui. Pai, que as pessoas que estão assistindo, que assistiram, Senhor, que elas possam ter entendido, Pai, que tenha agregado alguma coisa, Senhor, na vida delas, Pai. Não, Pai, porque nós fazemos ou somos alguma coisa, Senhor, mas porque o Teu Espírito, Senhor, Ele levou, Senhor, aquilo que era necessário, Senhor, à vida de cada um deles, Senhor. Pai, é o que nós te louvamos aqui, Senhor, e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E não esqueça, Cristo é o caminho. Beijão para todos vocês. Abraço. Paz.